Napoleão Bonaparte. Olha, só de ouvir esse nome a gente já pensa em ambição, genialidade, poder absoluto, né? Mas quem era, de verdade, o homem por trás dessa lenda toda? É isso que a gente vai desvendar juntos. Como um forasteiro conseguiu virar imperador e por que, mesmo depois da queda, o legado dele continua moldando o nosso mundo. A grande pergunta que guia tudo é essa aí. Como é que um cara de uma ilha que mal era francesa, sem nenhuma conexão com a elite, conseguiu chegar no topo do poder e basicamente dominar um continente inteiro? A história, sério, parece coisa de filme. E para a gente entender como isso aconteceu, o ponto de partida é a juventude dele. Para conhecer o imperador, primeiro a gente precisa conhecer o garoto. Um garoto que carregava aquele sentimento de não pertencer, sabe? E isso foi o combustível perfeito para uma ambição sem limites. Pensem comigo, o nome dele nem era francês, era Napoleone de Bonaparte. Ele era, na essência, italiano. Morava em uma ilha que tinha acabado de virar francesa. Aí, com 9 anos de idade, mandou ele para uma escola militar na França. Imagina a cena, o sotaque pesado, os costumes diferentes. Ele era um alvo fácil. E a famosa história de que ele era baixinho, pura propaganda britânica. 1,69 de altura era super normal para a época, mas essa sensação constante de ser um estranho no ninho alimentou uma vontade absurda de provar o seu valor. No começo, o coração dele batia pela Córcega. Ele era um nacionalista ferrenho. Só que, como a gente vê aqui, um conflito político em 1793 fez com que a família dele tivesse que fugir de lá. E esse exílio foi o grande ponto de virada. Napoleão deixou a Córcega para trás e abraçou de vez o seu futuro na França. Foi uma decisão que, literalmente, mudou o destino da Europa. E como é que ele sobe na vida? Bom, a França da Revolução era um caos total. Mas para um gênio militar cheio de ambição, o caos não é um problema, é uma oportunidade. E Napoleão estava prestes a agarrar a sua. A grande chance dele apareceu em Toulon. A cidade estava em rebelião, com apoio dos britânicos. Enquanto os outros generais não sabiam o que fazer, o jovem capitão napoleano, que era especialista em artilharia, viu que ninguém mais enxergou. Um jeito de usar os canhões para expulsar a frota inimiga do porto. O plano funcionou perfeitamente. E a recompensa? Aos 24 anos, ele pulou de capitão para general. Numa época de hierarquia super rígida, isso era algo impensável. A carreira dele não tinha só começado, tinha decolado. Passam-se só 6 anos e Napoleão já estava de olho em algo maior, o poder político. A França não aguentava mais a corrupção do governo da época, o tal do diretório. Então ele usa sua fama de herói de guerra e, num golpe de Estado, toma o poder. Ele cria um novo governo, o consulado, e se coloca como primeiro cônsul. Na prática, ele se tornou o ditador da França. A revolução chegava ao fim para dar início à era napoleônica. Só que um golpe de Estado não se sustenta sozinho. Para afirmar seu poder, Napoleão precisava de uma vitória militar daquelas, espetacular. E ele conseguiu. Fazendo algo parecido com o que Aníbal fez séculos antes, ele liderou suas tropas por uma passagem super perigosa nos Alpes e pegou o exército austríaco totalmente de surpresa em Marengo. Essa vitória não só salvou a França, como cimentou a imagem dele. Ele não era mais só um general. Aos olhos do povo, ele era o salvador da nação. Ok? Com poder garantido na França, a ambição dele se expande. De primeiro cônsul a imperador, o objetivo de Napoleão agora não era só governar a França, era literalmente redesenhar o mapa do continente. Estamos em 1804. Na Catedral de Notre-Dame, num gesto de pura audácia, Napoleão pega a coroa das mãos do Papa e ele mesmo se coroa. A mensagem era clara: meu poder não vem de Deus nem da tradição, vem de mim mesmo, das minhas vitórias. A República estava oficialmente morta. Nascia o Império Francês. Isso aqui resume perfeitamente o impasse estratégico da época. Em terra, o exército de Napoleão, a Grande Armée, era uma máquina de guerra quase imbatível. Mas no mar, quem mandava era a Marinha Real Britânica, principalmente depois da vitória em Trafalgar. Era a clássica luta do elefante contra a baleia. Um é supremo no seu elemento, mas é incapaz de derrotar o outro no território inimigo. E se o assunto é domínio em terra, Austerlitz é a obra-prima dele. Em 1805, lutando contra os exércitos da Áustria e da Rússia, Napoleão deu uma verdadeira aula de tática. Ele enganou os inimigos, atraiu eles para uma armadilha e simplesmente esmagou os dois. A vitória foi tão completa que Napoleão dissolveu o Sacro Império Romano Germânico. Pensem bem, uma instituição que existia há 1000 anos
foi apagada do mapa por causa de uma única batalha. Não é à toa que ele considerava essa a sua maior obra. Já que ele não conseguia derrotar a baleia no mar, Napoleão decidiu atacar de outro jeito, no bolso. O sistema continental era basicamente uma tentativa de proibir a Europa inteira de fazer negócios com os britânicos, para tentar sufocar a economia deles. Era uma guerra por outros meios. O problema é que forçar um continente inteiro a obedecer essa regra se mostrou um verdadeiro pesadelo. E foi justamente essa tentativa de impor sua vontade que nos leva ao começo do fim. A arrogância, muitas vezes, anda de mãos dadas com a queda. Duas campanhas desastrosas, nascidas da mesma ambição que o levou ao topo, acabariam selando o destino do império dele. Em lados opostos da Europa, o império começa a sangrar. Lá na Espanha, a tentativa de colocar o irmão dele como rei acaba gerando um tipo de guerra que seu exército não conhecia, a guerrilha. E na Rússia, a tentativa de forçar o czar a participar do bloqueio continental leva Napoleão a tomar a decisão mais fatal de sua vida. 450 mil homens. Esse era o tamanho do exército gigantesco que Napoleão levou para dentro da Rússia. Era a maior força militar que a Europa já tinha visto. Ele achava que ia ser uma batalha rápida, decisiva, como sempre foi. Mas os russos se recusaram a lutar o jogo dele. Em vez de lutar, os russos recuavam. Enquanto recuavam, queimavam tudo pelo caminho. Eles atraíram o exército de Napoleão cada vez mais para dentro da Rússia, usando o próprio tamanho do país como uma arma. O maior trunfo de Napoleão, seu exército, estava sendo derrotado, não por balas, mas pela fome e pelo frio absurdo que estava chegando. O resultado foi apocalíptico. Napoleão até chegou a Moscou, mas encontrou a cidade em chamas. Uma vitória sem nenhum valor. A retirada foi um dos maiores desastres da história militar. Dos 450 mil que entraram, menos de 40 mil conseguiram sair. O mito de que Napoleão era invencível se quebrou para sempre, congelado nas neves da Rússia. Depois disso, o colapso foi rápido, foi brutal. Mas a história de Napoleão não acaba com a derrota. Vamos ver seus últimos anos e o legado extremamente complexo que ele deixou para o mundo. A ferida da campanha da Rússia nunca fechou. Vendo que ele estava enfraquecido, a Europa inteira se uniu contra ele. Ele foi derrotado, forçado a renunciar e foi exilado. Mas ele ainda tinha uma última carta na manga. Ele escapou, voltou para a França, teve um último suspiro de glória de 100 dias, mas o sonho acabou de vez na lama de Waterloo. Dessa vez, o exílio seria definitivo, na ilha remota de Santa Helena, onde o homem que conquistou um continente morreria, em 1821. E essa frase, ela captura perfeitamente o magnetismo desse homem. Quando ele voltou de Elba, mandaram tropas para prender ele. Ele foi sozinho até os soldados, abriu o casaco e disse essas palavras. Os soldados, em vez de atirar, gritaram "Viva o Imperador!" e se juntaram a ele. Isso mostra o nível de lealdade quase mística que ele conseguia inspirar. Então, no fim das contas, o que ficou dele? O legado dele vai muito além das batalhas. O Código Napoleônico modernizou as leis e é base para sistemas legais no mundo todo até hoje. E, por ironia, as guerras dele tanto espalharam os ideais da Revolução Francesa quanto despertaram o nacionalismo nos povos que ele dominou. Quer a gente goste ou não, ele foi um dos arquitetos da Europa moderna. Ele não só redesenhou o mapa, ele reescreveu as regras do jogo. E aí fica a pergunta, quem foi Napoleão? Um tirano que banhou a Europa em sangue ou um visionário que arrastou o continente para a modernidade? Herói ou vilão? A verdade, muito provavelmente, é que ele foi tudo isso ao mesmo tempo. E é essa complexidade que o torna tão fascinante, com impacto que, sem dúvida, a gente sente até hoje.